padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz. Seja esse encontro nosso fecundo para nossos corações ao proclamar a palavra e amorosamente nos fazermos dela ouvintes atentos. Lembro aqui, compartilhando com o seu coração, nos preparando para proclamar a palavra, de um autor do século II, numa homilia, quando faz um convite importante. Façamos a vontade do Pai que nos chamou, para que tenhamos a vida e pratiquemos a virtude. Ponhamos de lado o vício que está na origem dos nossos pecados e fujamos da impiedade para não sermos surpreendidos pelo mal. Se nos esforçarmos por fazer o bem, teremos sempre conosco a paz. A razão por que alguns não alcançam a paz é porque se deixam guiar por temores humanos e preferem os bens presentes à promessa dos bens futuros. Ignoram o tormento que escondem os prazeres deste mundo e a felicidade que nos traz a promessa futura. Se fossem só eles a proceder assim, seria um mal menor. O pior é que pervertem a almas inocentes com suas opiniões depravadas e não se lembram de que o seu procedimento atrai uma dupla condenação para si e para quem os ouve. Por isso, meus irmãos, não sejamos inconstantes, mas esperemos com perseverança para que a seu tempo recebamos a recompensa. Aquele que prometeu é fiel e dará a cada um segundo as suas obras. Se praticamos o que é justo aos olhos de Deus, entraremos no reino dele e receberemos o prêmio que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo pensamento dos homens, como nos diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: "Feliz aquele que come o pão no reino de Deus." Jesus respondeu: "Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: 'Vinde, pois está tudo pronto.' Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: 'Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas.' Um outro disse: 'Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas.' Um terceiro disse: 'Acabo de me casar e por isso não posso ir.' O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: 'Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.' O empregado disse: 'Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar.' O patrão disse ao empregado: 'Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.'" Meu irmão, minha irmã, Deus nos adverte. Adverte-nos através desta palavra de Jesus que ali estava à mesa na casa de um certo homem. Este homem diz: "Feliz aquele que come o pão no reino de Deus." Jesus vai dar a resposta exatamente dizendo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, para nos advertir a respeito da nossa responsabilidade na escuta das suas interpelações, através da palavra proclamada, para darmos a resposta adequada e escolhermos as prioridades que de verdade contam. Esse é o maior desafio da nossa vida. Muitas vezes escolhemos equivocadamente. É por isso que somos desafiados e precisamos da interpelação da palavra de Deus para ajustarmos nossas escolhas à verdade, ao bem, à justiça, ao amor. O homem então conta a Jesus uma parábola
para nos interpelar. Deu grande banquete, convidou muita gente. Mandou então o empregado dizer aos convidados: tudo está pronto, vinde. E eles começaram a dar desculpa, um por um. Comprei um campo, preciso ir ver. Comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentá-las. Acabo de me casar, não posso ir. O empregado volta e conta ao patrão. Então o dono da casa, zangado, diz: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Uma advertência. O orgulho, as preocupações muitas vezes tomam conta daquilo que deve ser prioritário na escuta do Senhor que nos chama. Pobres, coxos, aleijados, na sua simplicidade, escutam o convite que é feito. O patrão então disse ao empregado: vai ainda pelas estradas e atalhos, obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Não porque o Senhor os discrimine, mas exatamente porque foram incapazes de acolher a interpelação do convite e incompetentes na escolha da verdadeira prioridade para o momento da sua vida, lembrando que aquilo que é de Deus é insubstituível. Por isso, não sejamos inconstantes, mas esperemos com perseverança para que a seu tempo recebamos a recompensa. Lembremo-nos, irmãos, aquele que prometeu é fiel e dará a cada um segundo as suas obras. Se praticamos o que é justo aos olhos de Deus, entraremos no seu reino e receberemos o prêmio que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo pensamento dos homens. Supliquemos a graça de saber discernir para escolhermos acertadamente e assim direcionarmos a nossa vida para o bem e no amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira